Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma Casa Luz nesta segunda-feira, no dia 27 de julho. Estava ali descansando, não tinha nem visto o horário, né? Começando aí 2 minutos atrasado, né? E hoje, pela graça do Senhor, queremos concluir talvez, né? Mas senão a gente vai ter mais uma semana. O livro de Efésios, né? E eu já vou pedir para vocês que têm assistido, já clicar ali, porque agora eu estava pensando sobre saber exatamente quem é que está vendo, quem não está. Muitos vêm e não clicam e a gente não sabe se está vendo ou não, né? Como pastor a gente tem que saber se as ovelhas estão crescendo no conhecimento, aí na graça, né? Então a gente está pedindo para você clicar aí ou no like, no coraçãozinho. Tem algumas pessoas que têm mandado o link, né? Vou mandar aqui o link também para algumas pessoas. E assim a gente está encaminhado nesses estudos, né? Muito bom da Palavra de Deus. Quero também dizer que nós queremos transformar a Casa Luz de quinta-feira, né? Quinta-feira às 8 da noite, nós temos também uma segunda Casa Luz. Nós também queremos transformar quinta-feira também para ser uma Casa Luz também que as pessoas possam falar. Então nós temos o aplicativo que nós usamos, que é o aplicativo Zoom. Nós fazemos na quinta-feira também pelo Facebook. Então a gente vai continuar filmando pelo Facebook. Eu vou colocar 2 câmeras, né? Uma câmera aqui que eu falo pelo Facebook e uma outra que eu vou estar falando pelo Zoom. Se você quiser participar, porque pelo Zoom a pessoa pode participar, né? E a gente poder falar e tal. Vamos ver se eu mudo um pouco a dinâmica para ver se as pessoas também possam perguntar e assim por diante. Então seria 2 celulares que nós iríamos colocar, um pelo Facebook e outro pelo Zoom. Se você quiser participar pelo Zoom, você então tem que você vai receber, né, um link da sala, né? E aí a pessoa pode participar e o Facebook vai estar filmando normalmente também, né? Então a gente vai ver se consegue, né, fazer, a gente conseguir pelo menos umas 50 pessoas aí ou mais, vai ser muito legal, não é? Tem pessoas novas na igreja e essas pessoas novas também nós queremos, né, poder falar olho no olho assim, né, pelo menos por vídeo, mas poder ver, né, e permitir que elas venham interagir em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuamos a orar também pelos nossos irmãos. O irmão José Luiz, nós continuamos a orar por ele, né, para ele despertar, né, ele saiu da sedação e precisa despertar. Nosso irmão Manuel, não sei se vocês vão lembrar, Manuel também da Casa Luz aqui de quinta-feira, ele fez uma cirurgia do coração, né, hoje. Eu só vi o áudio, não sei se era do filho, não me lembro bem. Falava que a cirurgia foi tudo ok, mas eu sei, eu já fiz a cirurgia, né? Então se fica lá um pouquinho, né? E até passar aquele momento, né? Mas parece que foi tudo ok também, irmão Manuel. Então os irmãos também nós temos orado, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos a tua palavra, dá-nos, Senhor, revelação, Senhor, pelo estudo que nós teremos agora pelo livro de Efésios. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus, visão espiritual. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. Vou um pouquinho mais perto aqui. Acertar aqui. Muito bem. Semana passada nós pegamos o primeiro capítulo de Efésios, né? E o primeiro capítulo fala da nossa posição nas regiões celestiais. Isso é muito importante, amados, porque
A igreja é o corpo de Cristo, né? O capítulo 1 de Efésios fala sobre isso. E nós estamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus é Espírito, nós somos Espírito. Nós não vemos Deus, mas a palavra de Deus nos revela, né, a nossa condição em Cristo, a nossa posição em Cristo e aonde nós nos movemos em Cristo. Então, no livro de Efésios fala das regiões celestiais. Nós estamos em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante, né? Paulo, ele ora para que os nossos olhos, né, espirituais sejam abertos, né? Versículo 18, Efésios 1, 18. Né? Paulo fala sobre isso, né? Vamos lá, 17 e 18, só para a gente pegar esse meio aí. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, qual foi o nosso chamamento? Para sermos filhos de Deus, para sermos como Cristo, para sermos herdeiros do Senhor, para termos o livre acesso a Deus. E também nós entendemos que nós estamos nas regiões celestiais, nós temos acesso às regiões celestiais, onde Deus plantou toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que Deus estabeleceu no mundo espiritual. E só quem tem acesso é aquele que, através de Jesus, crê em Deus, né, e tem acesso a essa região celestial. E pode participar, pode ter acesso, você pode acessar aquilo que Deus estabeleceu. Então, a gente precisa ter essa visão espiritual, porque você vai ver que a igreja é um organismo espiritual. Você vai ver nesse livro que a glória de Deus está posta sobre a igreja para hoje e para todas as gerações. E a igreja se move, né, no poder do Espírito, nas regiões celestiais. Nós temos os pés na terra, mas o nosso espírito está ligado nas regiões celestiais. Isso nos faz nos mover pela fé, nós tomarmos atitudes pela fé, sabendo que as atitudes, as palavras, as ações estão sendo, vamos dizer assim, ligadas, né? Estão trazendo essa realidade espiritual para a terra. Isso é muito importante, amados. A igreja é um organismo sobrenatural. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação. Não tem nada a ver com a terra, a igreja. A igreja é um organismo sobrenatural. É o corpo de Cristo na terra. Não dá. Então, cuidado para não mexer com a igreja, viu? Tem muita gente que taca pedra na igreja como se estivesse atragando pedra nos times de futebol. Não é isso. Tem que tomar muito cuidado com a igreja. Amém? Estou dando aqui um alerta aí para quem gosta de falar mal da igreja, né? Cuidado, cuidado, corpo de Cristo, não vai mexer com a igreja. Vamos lá. Efésios capítulo 2. A Bíblia diz, vamos ler o versículo 22 e 23 do capítulo 1, depois entra no capítulo 2. Efésios 1, 22 e 23 diz o seguinte: e todas as coisas... E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para a igreja. Deus deu Jesus para a igreja. Deus deu Jesus para a igreja, para ele ser o cabeça da igreja. É o que está no versículo 22. E 23. A qual é o seu corpo. Né? Então, Deus deu Jesus para ser o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Então, isso é muito importante, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a plenitude, Cristo é a plenitude, e agora ele está completo, vamos dizer assim, com seu corpo. Isso é muito interessante. Preste atenção nisso. Vamos abrir um pouquinho o leque aqui. Amados, nós estamos chegando aos últimos dias deste período na Terra. Satanás está se levantando com fúria. A Bíblia diz que ele ainda não pode, com toda a sua maldade, operar, porque há alguém que detém a iniquidade na terra. Isso está no livro de Tessalonicenses. A gente vai estudar esses dias aí, Tessalonicenses. A igreja, o corpo de Cristo, ela detém. Amado, no mundo inteiro, os países todos, você percebe, Satanás está vindo para destruir tudo que foi construído, né, pela igreja, toda a cultura judaica cristã, vamos dizer assim, vamos usar a palavra judaica, né, judaica cristã, Satanás está vindo com fúria para derrubar isso. E a igreja detém. Há uma guerra espiritual intensa acontecendo. Então, amado, a igreja tem esse poder de resistir toda ação maligna sobre a face da terra. Deus nos deu autoridade para marchar nesta terra. Veja, as nossas orações, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Aumente a sua visão sobre isso. Aumente a sua visão sobre isso. Nós estamos guerreando de forma intensa. Satanás está dando as suas últimas cartadas. Nós estamos em Cristo. Vamos lá, vamos avançar. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos pegou lá da morte. Nós estávamos mortos por causa das práticas pecaminosas. Parênteses. Saia do pecado. Fale para você mesmo, eu não quero viver no pecado. Amados, o que eu tenho visto de crente que está gostando do pecado, amados, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estava falando com a minha esposa hoje sobre esses dois versículos, né? Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada desse mundo. O pecado quer dominar e quer paralisar os crentes. Cuidado, cuidado. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Quem sou eu de continuar no pecado? Não posso continuar. Eu preciso rejeitar, eu preciso aborrecer o mal. Eu fui chamado para aborrecer o mal. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você sabe o que é pecado, né? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você sabe o que é pecado. Eu estou aqui querendo, porque eu estou dando um pouquinho dessa paradinha aqui, porque está sendo impressionante o que tem de crentes se lameando no pecado. E principalmente, você sabe aonde, né? No que tipo de pecado? Na imoralidade. A imoralidade, pecado sexual, essa área tem sido terrível. A Bíblia diz que por causa da impureza cada um tenha, né, a sua própria esposa, o seu próprio marido. O prazer sexual é dado para o casamento e ali está. E mesmo ali, né, tem que ser um prazer santo, né? A Bíblia diz que o leito tem que ser sem mácula. A prática sexual do casamento tem que ser sem mácula, sem mancha, sem práticas, né, contrárias à vontade de Deus. Mas, amado, nós temos visto coisas terríveis. As pessoas são muito precipitadas, né, no casam sem fazer uma certa observação, depois ficam frustradas e aí abrem mão de uma série de princípios, de freios, e está sendo muito grande. Infelizmente, eu estou falando isso no século XXI, está terrível a situação. Eu estou alertando vocês, cuidado, cuidado, resolva esta área. Quer aconselhamento, né? Liga para os pastores, peça aconselhamento, mas por favor, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, né? Não traga contaminação para a igreja, para o corpo de Cristo. Cuidado,
nós somos templo do Espírito Santo. Cuidado, 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 cuidado. Deus está mandando falar isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Os impuros não herdarão o reino dos céus. Eu estou falando de eternidade. Os impuros não herdarão o reino dos céus. Cuidado. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele falou de um príncipe, Satanás. E como é que ele atua na desobediência? Como é que ele domina a humanidade? Na desobediência. Lembra? Deus falou, não coma desta árvore. E eles foram lá e comeram, desobedeceram. Consequentemente, a Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. A humanidade foi escravizada pela desobediência. A Bíblia fala, filhos da desobediência. Agora estão sujeitos ao príncipe da potestade do ar. Então, pense bem, como é que eu vou resistir? Me tornando obediente. Obediente é que, amado, ou você obedece ao príncipe do mal, ou você obedece a Deus. Quem é o teu Senhor? Ah, não, eu sou livre para escolher. Cuidado, viu? Ou você é jogado para um lado, ou você é jogado para o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao príncipe das trevas. Ou você serve toda essa área que o inimigo consegue trazer para nós. Como é que o inimigo consegue nos dominar? Porque as pessoas desobedecem. Porque o inimigo gera sensações. O inimigo se aproveita até mesmo de sensações. Lembra Eva? É agradável a mim, eu estou com fome, aquele fruto é agradável. Lembra quando Jesus foi tentado? Jesus estava com fome e o príncipe das trevas chegou para Jesus e falou, transforma as pedras em pães. Quer dizer, o príncipe das trevas se aproveita de necessidades, se aproveita de prazeres que Deus colocou dentro de nós. Comer é gostoso, é uma delícia comer. Então ele se aproveita das necessidades, ele se aproveita do prazer e ele distorce. Tudo que Deus nos pediu nos dá prazer. Se Deus pediu para a gente cuidar do nosso casamento, dá prazer, de nos multiplicar, dá prazer, de nós cuidarmos da nossa saúde, dá prazer, de nós trabalharmos, dá prazer. Tudo que Deus nos pediu nos dá prazer. Agora, Satanás pega esses prazeres que Deus colocou em nós e distorce. E faz outras propostas. Então, amado, obedecer a Deus também é uma delícia. Obedecer a Deus também é uma delícia. Estou entrando em assuntos aqui, não sei por que estou falando isso. Vocês sabem que eu vou direto nos estudos, mas Deus está mandando falar sobre isso. Tenha prazer, a Bíblia diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa interessante. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com a tua esposa, sabe? Mas não traga contaminação para dentro do quarto com a sua esposa, tá? Não quero falar tão abertamente, mas vocês estão entendendo, né? Há coisas que são lícitas e há coisas que não são lícitas, mas tudo que é lícito, que Deus nos deu para desfrutar, é prazeroso. Gravem isto. Agora, o príncipe da potestade do ar domina os homens pela desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, porque vivemos na carne, e vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o que aconteceu? Então saímos pela desobediência e nos tornamos filhos da ira de Deus. Estamos nessa condição, olha que coisa terrível. Aquele que nos ama, que nos deu a vida, agora nós estamos provocando a ira.
Olha que coisa terrível. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, já que nós estávamos mortos, não tinha como sair dali, estávamos mortos. Então Deus nos amou de tal maneira, né? Com grande amor Ele nos amou. O que Ele fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, pelo favor de Deus, pelo favor imerecido, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos e Deus nos salvou da morte. Ele nos deu vida. Não conseguíamos mais ser, estávamos paralisados em nossos delitos e pecados, mortos e paralisados. O homem morto não consegue construir nada. A única coisa que ele consegue construir morto é um mau cheiro. Então associa isso ao que chegava nas narinas de Deus com as nossas práticas de desobediência. Um mau cheiro chegava. E Deus nos salvou disso, nos tirou dessa condição, nos colocando vida. E agora, vivos, nós devemos decidir viver com Deus. É isso que ele está falando. Ele nos fez um grande favor, porque de nós mesmos não conseguíamos mais sair dali. Estávamos vendidos. Amado, já pensou ser vendido como escravo? Já pensou alguém que nem o José do Egito, né? Ele foi escravizado, foi vendido como escravo. Tenta você imaginar. É exatamente isso que aconteceu no nosso espírito. Verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar, olha lá, nos lugares celestiais em Cristo. Lembra aquelas regiões celestiais onde Deus plantou todas as coisas para nós desfrutarmos? Agora Ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos acesso, porque por Cristo Ele nos deu essa condição de desfrutarmos. E como é que a gente desfruta as regiões celestiais? Pela fé. Quer dizer, quando eu acredito naquela promessa do Senhor, o Senhor vem e realiza isso em minha vida. É dado a mim, é colocado para mim, e eu tenho acesso, eu começo a desfrutar. Quando o Senhor me promete que Ele iria me dirigir a toda a verdade, é uma promessa estabelecida nos céus, porque assim o Senhor colocou. Então, quando eu acredito nisso, lá começa a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a te dirigir. Você acreditou, então agora que você acreditou, você começa a perceber Ele te dirigindo. Se a gente nem acredita nisso, às vezes Deus está querendo até te dirigir, mas você não está acreditando, então você está meio fechado a isso. Por exemplo, uma coisa muito clara. Por exemplo, tem muita gente que não acredita na cura divina, então você nem ora sobre isso. Deus quer curar e você nem ora. Deus quer agir e você não está nem orando sobre aquilo. Mas quando você acredita que nas regiões celestiais está estabelecido cura divina, então você começa a orar sobre isso, você começa a atuar, você coloca a mão no seu peito e você começa a ministrar sobre você. Eu sou curado em Cristo Jesus. Você começa a declarar, você começa a se movimentar segundo a direção de uma pessoa sarada, curada. Pela fé, você recebe. Pastor, mas eu não estou recebendo. Então, talvez, dentro do seu coração, você ainda está em dúvida. E a dúvida, quando a gente duvida, então nosso coração não está crendo, está com dúvida. Então, como eliminar a dúvida para viver na plenitude de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir Deus. Então, quanto mais você vai ouvindo, mais você vai se envolvendo com a promessa, mais você vai envolvendo com o texto da palavra de Deus, do que o registro da promessa, aquilo vai gerando em seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que se movimenta nas regiões celestiais. Você realmente tem esse acesso. E esse acesso é pela fé, acreditando que o Senhor assim estabeleceu. Lembra? Nós temos que bater muito nessa tecla, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz,
O justo viverá pela fé. Deus é espírito, não se vê Deus. As regiões celestiais não se veem. Mas o meu espírito, que é espiritual, começa a ter o que? Visão dessa realidade. Entendimento dessa realidade. E você começa a se mover com certezas, acreditando nessas promessas que Deus fez. Então, amados, quando em Cristo Jesus nós estamos colocados nas regiões celestiais, por quê? Porque primeiro acreditamos na existência de Jesus, lembra? Então Jesus entrou lá, quando ele entrou, alguma coisa diferente aconteceu. Só que da mesma condição que você acreditou em Cristo, da mesma condição que você deve acreditar que você tem acesso às regiões celestiais, da mesma forma que você tem que acreditar em cada promessa. É o mesmo veículo, o veículo da fé, o mesmo canal chamado fé. Nós nos relacionamos com Deus pela fé. Nós não vemos para crer, nós cremos e depois nós começamos a experimentar. Isso tem que ser muito claro, tem muitas pessoas novas aqui, isso tem que ser muito claro em nosso coração. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra, se encha da palavra, habite ricamente a palavra de Deus. Diz isso em Colossenses. Vamos lá, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, olha só, ele nos salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza, ou melhor, suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É supremo o favor imerecido de Deus. É algo supremo a qualquer outra coisa. É algo muito maior. Meu Deus, que obra suprema, espantosa, grandiosa, valiosa. Isso para mostrar para todos, nos séculos vindouros, em todos os momentos. Quais são os séculos vindouros? Até o milênio. Quando chegar o milênio, todos verão a suprema grandeza da graça de Deus. Quem é que vai reinar durante o milênio aqui? Você sabe disso? Se você não sabe, estuda o livro de Apocalipse. Quem é que vai reinar durante o milênio na terra? Será a igreja com Cristo Jesus. Todos verão a suprema riqueza da sua graça. Muito bem, vamos adiante. Verso 8. Porque pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos, mediante a fé. Como eu tenho acesso a essa salvação? Mediante a fé. Acredite no que Deus fala. A Bíblia diz que se você não acreditar em Deus, Deus não se agrada. A forma de nós agradarmos a Deus, né, é acreditando nele. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, a fé é dom de Deus. Por quê? Porque a fé vem de Deus. Por quê? Como é que ela chega até nós? Chega até nós mediante o ouvir a palavra de Deus. Mediante a ouvir. Qual é o veículo que gera fé em meu coração? É a palavra. A palavra traz ao meu coração certezas. A palavra de Deus traz ao nosso coração segurança. Poxa, a vontade de Deus foi essa, então isso me traz fé e me traz segurança. A palavra de Deus é o veículo. Ela chega até você. Como é que ela chegou, né? Como é que um diretor de escola gerou tanta certeza no aluno? Porque ele disse, aluno, está aqui a sua bolsa de estudo, você não precisa pagar a mensalidade. Chegou no coração daquele aluno uma certeza, uma alegria, porque ele ouviu a voz do diretor dizendo para ele, você não precisa pagar a mensalidade, eu estou te dando uma bolsa de estudo. Olha só, ele saiu dali feliz, cheio de certeza, porque ouviu a palavra do diretor. Deu para entender isso? E ele diz mais, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dada mediante a fé. E não de obras. Não de obras. Quer dizer, a salvação não vem pelas obras. Para que ninguém se glorie.
Pois somos feituras dele. Somos feituras de Deus. Criados em Cristo. Criados no modelo de Cristo. Devemos ser como Cristo. Fomos feituras dele, criados em Cristo. Tudo por Cristo, né? Em Cristo nós tivemos o acesso à fé, às regiões celestiais, e nós devemos andar como um modelo de Cristo, quer dizer, imitando a Cristo. Pois fomos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou boas obras. Então, quando Deus nos salva, nos enche da vontade dele, agora nós vamos fazer as boas obras de Cristo, as obras de Deus. As obras de Deus é só você olhar para Jesus. O que Jesus fazia? Ele se compadecia, ele amava, ele orientava, ele abençoava, ele intercedia, sabe? Esse é Cristo, esse é Jesus. Essas boas obras estão estabelecidas já por muito tempo. Quem é que vai fazer essas obras? No mundo a gente só vê obras de matança, de destruição, de traição, não é essas obras que a gente vê no mundo? Só que existe uma outra tipo de obras, que são as obras da misericórdia, do amor, da edificação, da fidelidade, sabe? São obras. Então Deus preparou para nós. Porque os outros estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Vamos lá. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, em outro tempo, vós, gentios na carne, quer dizer, gentios é aquele que não é judeu, né? Gentios é um povo sem revelação, é um povo sem luz. Gentios na carne, quer dizer, estamos sem revelação, vivendo na carne, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui ele fala sobre um povo de Israel, e esse povo era formado, ele tinha uma marca, ele fazia circuncisão, lembra? Que era uma marca que era feita no órgão masculino. Então, nós estamos o quê? Separados desse povo. Nós não éramos deste povo. Então, nós chamados gentios, que não eram judeus. E isso era também visto porque nós não tínhamos esse costume da marca, né? O brasileiro, o francês, não faz essa circuncisão. Então ele diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus se titulam, temos a marca, na carne, por mãos humanas, fui lá e fiz a circuncisão. Verso 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só, estávamos sem Cristo, sem revelação de Deus, sem as coisas de Jesus, mas separados de Israel e mais estranhos às alianças da promessa. Deus estabeleceu muitas alianças com Israel. Deus deu muitas palavras e nós estávamos completamente separados a isso. Não tendo esperança de ter alguma coisa diferente vindo da parte de Deus, e sem Deus no mundo, quer dizer, estávamos numa condição que a gente não tinha nem como acreditar em Deus, porque parece que nada acontecia, completamente separados. Então, a tendência de sermos como os ateus que não acreditam absolutamente em nada, isso começou a acontecer. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, em Cristo, nós fomos aproximados, porque Ele é a nossa paz. Que paz é essa? A qual de ambos fez um, quer dizer, entre judeus e os não-judeus. Agora ele faz uma terceira condição. Você não é judeu e eu sou gentio, nós não somos separados por causa da marca, mas em Cristo Jesus a marca não é mais empecilho. Agora de dois fez um. Que esse um agora são os membros da igreja.
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, não conseguíamos entrar para o povo judeu, porque nós não éramos judeus. Agora, em Cristo Jesus, ele faz um novo povo, que é a igreja, formada de judeus e não judeus. Olha que coisa interessante. Então, nós agora temos acesso às promessas, porque em Cristo Jesus, Deus está fez uma aliança com um novo povo. Um povo agora que é constituído tanto de judeus e não judeus. Então, tudo aquilo que Deus também estabeleceu como promessas, lá diretamente relacionado ao povo de Israel, nós também começamos a ter acesso, porque agora fazemos parte desse povo. De um novo povo aliançado a este Deus, que fez promessas aos judeus, mas em Cristo Jesus, esses judeus vão fazer parte da igreja, mas também vão receber, porque foi feito promessas para eles desfrutarem, nós também teremos acesso a essa. É isso que ele está falando, a inimizade, o que nos separava de tantas coisas, até mesmo das promessas, agora todos nós estamos unidos. Verso 15, aboliu na carne de Jesus a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aboliu na sua carne, quer dizer, lembra? O que diferenciava? Que Israel vivia naquela condição, não, eu acredito e tal, fazia as cerimônias, matava o animal e ali eles confessavam seus pecados. Agora em Cristo, ele veio em carne, Jesus veio em carne e ele se tornou o sacrifício perfeito de Deus. Então, na sua carne, a lei dos mandamentos, né, dessas ordenanças, essas cerimônias que eram feitas, né, na matança de um animal, agora Cristo fez um sacrifício perfeito. Então ele aboliu na sua carne, em Cristo Jesus, terminou com isso e agora fez um único povo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Esses mandamentos na forma de ordenança são as cerimônias. Entende? Porque todas aquelas cerimônias apontavam para quem? Para Jesus. E Jesus veio. E Jesus concluiu, e Jesus estabeleceu, ele é o grande sacrifício de Deus a favor dos homens. Algumas pessoas dizem assim, mas então todo o Antigo Testamento, toda a lei de Deus está abolida? Veja, aqui está falando das cerimônias, da lei cerimonial. Agora, na lei de Deus, entregue aos judeus, também está escrito, não mate, não roube, não adultere. Isso acabou? Claro que não. Isso é uma lei, a lei de Deus, ela é composta de cerimônias, a parte cerimonial e a parte moral. Moral. O que é moral? Regra de conduta. Qual é a regra de conduta? Não mate, não roube, não adultere, honre pai e mãe. Isso não acabou. Agora, havia outras ordenanças. Se você pecar, pegue o animal, sacrifique ele. Essa ordenança acabou. A ordenança, não, agora você tem aliança, então você faz a circuncisão, isso também acabou. Essas cerimônias, essas práticas que simbolizavam, essa parte cerimonial, cheia de simbolismos, que apontava para Cristo, em Cristo acaba, porque ele veio em carne e ele assumiu exatamente aquele sacrifício, todas aquelas cerimônias, para ele realmente concluir. Olha, está concluído, em mim está concluído. Eu não preciso mais apontar, porque eu vim, eu estou aqui e eu realizo isso. De fato, porque um sangue de animal não tem poder de tirar o pecado, mas o sangue de Jesus tem o poder de tirar o pecado. Deu para entender? Então, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz entre judeus e não judeus, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então, por intermédio da cruz, né, reconciliasse ambos em um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. E vindo, o corpo, né, o povo, né, a igreja,
E vindo evangelizou paz a vós outros, que estavas longe, e paz também aos que estavam perto, mas não desfrutavam da intimidade de Deus, estavam perto, mas porque o pecado ainda não tinha sido retirado, eles ainda estavam numa condição difícil, separados. A Bíblia diz que os vossos pecados nos fazem separação. Verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quer dizer, por Jesus, ambos, judeus e não judeus, têm acesso ao Pai em um Espírito. Então, Jesus selou nós que cremos nele e selou os judeus que creem em Jesus, para agora, no Espírito, termos acesso ao Pai, nas regiões celestiais. Agora há uma ligação direta, porque o nosso Espírito recebeu o Espírito Santo. Todos aqueles que recebem a Jesus, seja judeu ou não judeu, recebem o selo, a marca do Espírito Santo em sua vida. É isso que ele está falando, ok? Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Em vez de falar povo de Deus, é melhor falar família de Deus. Por quê? Porque povo é povo. Agora, família, um é irmão do outro. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, ok? Família de Deus. Verso 20. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Quem foi trazendo isso a nós? Os apóstolos, lembra? Os 12, né? Depois Judas morreu, aí entrou outro. E profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É a pedra, é a pessoa fundamental nessa obra toda, é Jesus Cristo. Ele mesmo é a pedra fundamental para essa grande construção que Deus está fazendo. No qual todo edifício, ele faz uma comparação, né, de nós como um edifício de Deus, ok? No qual todo edifício bem ajustado cresce, olha só, bem ajustado, cresce. Então, entre a igreja não pode ter brigas. Você tem briga, não cresce, você tem destruição. No qual, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, olha que coisa tremenda, para ser santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando você pensa em santuário, né, pensa em casa de Deus, não é assim? E Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, só que Deus está nos construindo para sermos, né, o santuário, né, a casa de Deus, né, o local onde Deus habita no nosso espírito. É isso que ele está falando. Agora somos família de Deus e Deus habita dentro de nós, somos um santuário de Deus na terra. Olha que coisa interessante, sabe? Então nós temos que valorizar a obra. Deus se move através de nós, somos o corpo de Cristo, a família de Deus, estamos aliançados com o Senhor, nós temos acesso aos pactos que foram entregues a Israel, nós também podemos ler o Antigo Testamento e ver, poxa, aquelas promessas também para nós, que coisa tremenda, isso é maravilhoso. Aquelas cerimônias na matança do animal, circuncisão, isso em Cristo foi resolvido, quer dizer, não precisa da cerimônia, mas o conceito moral, né, de amor ao próximo, né, de honrar pai e mãe, isso não é terminado, isso é para ser vivido. Agora, a matança de animal, quem é que viveu isso? Foi Jesus, foi ele que foi ao sacrifício, ele se entregou para o sacrifício. Então, na parte cerimonial, está concluído em Cristo. Agora, a lei moral, nós vivemos na liberdade que o Senhor nos dá, porque Ele nos capacita para viver essa vontade de Deus de forma plena. Ele se move dentro de nós, Ele nos impulsiona, o Espírito Santo nos impulsiona para isso. O Espírito Santo não nos impulsiona para o pecado, o Espírito Santo nos impulsiona para fazer conforme Deus quer. Amor, misericórdia, bondade, integridade, justiça, sabe? Essas coisas que são fundamentais, são essas boas obras em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele se tornou preso, porque as pessoas não acreditavam nisso.
acreditavam que o judaísmo não era para acabar, acreditava que deveria continuar a circuncisão, acreditava que o sacrifício de animais deveria continuar. Então, perseguiram Paulo até o ponto de ele ser preso. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Porque Paulo falava em resgatar os gentios. Se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Qual foi a dispensação entregue a Paulo? De ele pregar aos gentios, aos não-judeus, né? Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Qual era o mistério? Que agora em Cristo, a separação entre judeus e não-judeus acabou. Agora Deus está fazendo uma família, a família de Deus. Ok? Ele escreveu há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então vocês vão ter discernimento, vocês vão entender, né, o mistério de Cristo. O que a obra de Cristo fez. Entender, vocês estão agora entendendo, está sendo claro para vocês. Verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Antigamente, ninguém entendia, mas não, realmente, os judeus são separados dos gentios. Eles nunca entenderam propriamente que a vontade de Deus era unir todo mundo. Mas vamos lá. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Verso 6, a saber que os gentios, olha só, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo. Fantástico isso, né? Jesus, por meio do Evangelho. Verso 7, do qual foi constituído ministro, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, esse era o ministério de Paulo. Verso 8, a mim, o menor de todos os santos, ele se considerava uma pessoa, né, não tão digna, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. De pregar aos gentios as coisas, né, que os gentios não tinham luz, não tinham revelação, estavam alheios a tudo isso. Um povo que estava realmente sem luz, gentios, né? É um povo sem luz. Gentio significa isso. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Isso é tremendo, você já parou para pensar nisso? O Evangelho chegou no Brasil, você hoje tem acesso a Deus, porque o Evangelho chegou até você, você conheceu a Jesus. Antigamente, era só os judeus lá, e nós aqui meio que largados, né? Muito bem, verso 10. Para que pela igreja, aí ele começa a trazer isso tudo, né? Para que pela igreja, lembra a igreja? Essa família de Deus, que agora reúne judeu e não judeu. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, as várias formas da sabedoria de Deus, porque várias formas, como Deus tratou Israel, como Deus tratou os gentios, como Deus resolveu as questões, quer dizer, a multiforme sabedoria de Deus. Sabe, múltiplas situações que Deus teve que resolver, vou usar essa palavra, tá? Que Deus teve que resolver. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Lembra? Até mesmo os demônios falaram, não, agora ninguém larga, agora a gente prendeu um povo e agora ninguém consegue tirar esse povo das nossas garras. E Satanás, de repente, ele viu o evangelho chegar e os homens nascendo de novo e os homens saindo entre os dedos das garras de Satanás e as pessoas sendo levadas para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, até os principados e potestades, meu Deus, que obra é essa? Porque eles, por causa da lei de Deus, falavam, esse povo não pode mais sair da morte. Eles estão condenados à morte. Por causa da lei de Deus, Satanás tinha esse domínio. E agora, de repente, veio o Evangelho. E agora Satanás diz, meu Deus, por esta obra,
eu estou perdendo o domínio entre os homens. Lembra? Guerra de reino, o reino das trevas e o reino de Deus. Então, verso 10, capítulo 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, né? Então, tudo foi estabelecido, eterno propósito em Cristo, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, você tem acesso a tudo isso, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós. Então, não fiquem desanimados porque eu estou preso. Paulo está falando isso, tá? Pois nisso está a vossa glória. Quer dizer, como é que eu vou explicar isso? Quer dizer, veja como vocês são preciosos, porque Deus me levantou para pregar para você e eu estou até sofrendo. Deus está me capacitando aqui na prisão para me manter vivo, para que vocês tenham acesso às coisas celestiais. Então, nisso está a vossa glória. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão tendo acesso a um movimento glorioso de Deus. Então, nisso está a vossa glória. Vocês também são importantes. Vocês não estão abandonados. Os olhos de Deus estão postos em vocês também. Sabe? Vocês são alvos do amor de Deus. Olha o quanto Deus está se esforçando por vocês. Nisso está a vossa glória. Vocês são importantes. Que coisa tremenda. Verso 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Veja como Paulo sabia da importância da oração. De que toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, então ele estava se colocando, pedindo a glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo orava para que os gentios que recebiam o Evangelho fossem fortalecidos com um mover do Espírito Santo no espírito deles. Como é importante nós orarmos para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, recebam a presença do Espírito Santo e sejam fortalecidos com o agir do Espírito Santo na vida. Jesus falou, importa nascer de novo. O que é nascer de novo? O teu espírito recebendo o Espírito de vida, o Espírito Santo em sua vida. E lembra? Tirados da morte e agora recebam vida pela graça do Senhor. Então Paulo orava para que aquelas pessoas fossem seladas com a vida, com o Espírito de vida, com o Espírito Santo dentro delas, que iria conduzi-las agora à vontade de Deus Pai. Isso é fantástico, quando a gente entende isso. O importante é o agir do Espírito Santo, o agir do Espírito de Deus. Por isso nós oramos. As nossas orações não são orações pequenas. Dá uma balinha para aquela pessoa, dá um carrinho para aquela pessoa. O homem pode precisar de bala, pode precisar de carro, mas o que ele mais precisa é da presença do Espírito Santo na vida dela. Ser selado, isso vem pelo ouvir, porque a salvação está em Cristo Jesus. Ele nos dá vida, ele nos entrega o seu Espírito para morar dentro de nós. E Paulo se ajoelhava e ele confiava na glória de Deus, porque a obra de Deus é gloriosa, e ele orava para que aquelas pessoas recebessem o selo do Espírito Santo na vida delas, que elas fossem marcadas, que a vida entrasse dentro delas. Entende essa profundidade aqui? Caminhe nessa profundidade. Como é valoroso, porque sem o Espírito nós estamos mortos. Quem tem o Espírito tem a vida. Quem não tem o Espírito de Deus não tem vida. Já está morto em seus delitos e em seus pecados. Vamos lá. Verso 17. E assim habite Cristo, com o Espírito dentro de você, assim habite Cristo no vosso coração,
Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, presos em Cristo e consolidados, alicerçados, calçados, estáveis em Cristo e em amor, a fim de poderes compreender. Com isso, os céus se abrem para você, ou melhor, o seu entendimento se abre para os céus. Verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A ter a visão da dimensão das regiões celestiais, da glória de Deus, do agir de Deus, do tamanho dessa obra, amados. Quanto mais você tem visão sobre a profundidade e a grandeza dessa obra, mais as tuas orações se tornarão mais intensas. Você sabe por que muita gente não ora? Porque não tem visão da grandeza de Deus. Porque não tem visão da grandeza desta obra. E as pessoas meio que não acreditam muito. E vai se fraquejando. Por isso a fé vem pelo ouvir. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Pegue esse vídeo, estude, medite, ouça, aprenda, deixe que o Espírito de Deus te ilumine. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, além de conhecer o tamanho da obra, também conhecer a coisa poderosa, o amor de Jesus por você. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. Lembra? Vocês têm valor. Cristo amou vocês também. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados, não só a grandeza, mas o amor. Deus é grande, Deus é amor. Jesus, ele fez uma obra estrondosa, mas ele também fez tudo isso por amor. E que você seja tomado da plenitude de Deus. Que isso tem que abrir os teus olhos. Isso faz você se mover nas regiões celestiais. Isso faz você estar muito atento a essas regiões, porque você está lidando com coisas grandes. Você está lidando com coisas grandes. Não perca a posição que Cristo te colocou nas regiões celestiais. Não deixe nada pequeno desta terra te puxar para a pequenez desta terra. Ande na grandeza dessas regiões. Ande na grandeza de Deus, na glória de Deus. Se movimente no amor de Deus. Verso 20. Olha o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer vou ler de novo. Infinitamente mais. O que é infinitamente mais? Você já parou para pensar nisso? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se a gente fala assim para Deus, eu só quero só um cantinho ali, só um pedacinho de terra para mim. E a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais. Medite nisso. Fale com Deus sobre isso. Converse com Deus sobre esse texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, esse versículo também é bonito, é grandioso. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você entendeu esse versículo? A Ele, Deus, seja a glória
nós devemos atribuir glória a Deus. Tributar glórias a Deus. A Ele seja glória. Na igreja e em Cristo. Essa glória maravilhosa também está posta na igreja e em Cristo, através de Cristo, por todas as gerações. Quantas gerações vieram de Cristo para cá? São 2000 anos, ok? Para todas as gerações, todos vão ver a glória de Deus. A Ele seja a glória, todos verão a sua glória em Cristo e também na igreja, porque na igreja está posto a glória de Deus. Por todas as gerações, todos terão esta visão de que a obra de Deus é gloriosa. É só olhar a igreja. Para todo sempre, porque esse povo é eterno. Amém. E aí ele começa o capítulo 4. E eu vou ver se eu adianto. Por causa do horário, já são 9h05. E aí ele começa a falar sobre a edificação da igreja. Depois que você entendeu a união entre judeu e não judeu, Deus formando um povo, a família de Deus, que ele chama de igreja, agora no capítulo, depois que você viu que há uma glória sobre a igreja, depois que você viu que essa igreja ela se move com uma visão celestial, que ela se move nas regiões celestiais, isso tudo Paulo falou nesses 3 capítulos iniciais, e agora ele entra no capítulo 4 para mostrar exatamente a obra da edificação. Lembra? Nós estamos sendo construídos como edifício de Deus, tabernáculo de Deus na terra, para a glória. E aqui este grande exército sobre a terra, também para resistir a toda iniquidade, mas é uma igreja sólida, estável em Cristo, ousada, que se movimenta. E aí ele começa detalhar a edificação desta igreja, mas não uma edificação humana, é uma edificação de Cristo. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra disso? Aqui ele começa a falar no capítulo 4, a edificação. Então pense em edificar a igreja como algo sobrenatural, que nós dependemos do Espírito Santo para realizar essa vontade do Senhor de estar edificando. Lembra? A cooperação, cada um unido em paz para edificação. Vamos lá, preciso avançar um pouco. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, olha essa palavra pois, quer dizer, diante de tudo que eu falei, eu rogo a vocês, pois. Eu, o prisioneiro do Senhor, veja, ele está falando, eu estou dando a minha vida, eu estou preso aqui, mas por que eu não fico revoltado? Mesmo em prisão, porque eu sei da grandeza desta obra. Paulo enfrentou prisões e não murmurou. Ele enfrentou prisões, ele sabia que a guerra era grande, mas ele estava se dando porque a causa é muito grande. A causa, a missão é muito grande. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamados. Preste atenção na sua vocação, meu amado. Ande dignificando esta posição que ele te deu, como membro desse corpo. Ande de cabeça erguida e não deixa ninguém manchar a sua vida. Não volte à mancha do pecado em sua vida. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade. Amados, humildade. Sem humildade não dá. Se houver arrogância, se você achar que você merece tudo isso, não. Nós temos que ter humildade. Nós não conseguimos sair da morte. Sejamos humildes, com toda a humildade e mansidão. Receba as verdades de Deus com mansidão.
com longanimidade, né? Com paciência, longanimidade, né? É paciência. Veja, suportando-vos uns aos outros, amados, a convivência com outros irmãos, muitas das vezes você tem que suportar. Tem coisas que talvez não te agradem, talvez o comportamento do outro, mas suporte em amor. Porque você ama, você vai suportar e você vai ajudá-lo a ele crescer também na vida em amor. Porque você diz, não gosto desse, não gosto desse, você vai ficar sozinho. Não vou gostar de ninguém, porque fez a coisa e não gostou. Você vai ver se está isolado. Não. Suportai-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos. Olha, ele está falando de você fazer força. Esforçando-vos diligentemente, com zelo, por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Se esforce para que tenha paz entre os irmãos, lembra? A unidade, sabe? Todos no mesmo objetivo, a unidade do Espírito. O Espírito dá uma direção, então todos nós devemos olhar para a mesma direção e no vínculo, estamos vincados, ligados, o vínculo da paz. Devemos estar ligados à paz. Há somente um corpo. Lembra? Entre judeus e não judeus, é um corpo só, o corpo de Cristo. Há somente um corpo e um Espírito. Só existe o Espírito Santo. Não são vários Espíritos. Ok? Como também foi chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só uma esperança. Qual é a esperança? De nós agora sermos, né, filhos de Deus. Essa esperança que nós temos agora de vivermos eternamente com o Senhor, quer dizer, tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a nossa vocação, né? A esperança da vossa vocação. O que você foi vocacionado? O que Deus colocou para você? O teu destino agora é os céus. Você foi predestinado a ser conforme Jesus. Olha a vocação como é que é profunda. Então, numa só esperança da vossa vocação. Todos nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Há um só Senhor. Quantos Jesus existem? É um só Jesus. Uma só fé. Veja, essa fé em Cristo, essa fé na obra de Deus é uma só. Não são várias obras, várias maneiras de acreditar. Não, você acredita na obra de Cristo. E essa fé que foi gerada no seu coração é gerada em todos os corações. Um só batismo. Amado, o que é batizar? É ser inserido, não é? É submergir, você está submergido nisso. Quer dizer, você foi batizado nisso, você foi colocado nisso. Quando nós somos batizados, a gente fala, né, submersão, batismo, porque você está representando uma morte, mas você está se entregando a uma obra. Então, é um só batismo. Quer dizer, é uma entrega sua vida está sendo entregue, está sendo inserida numa obra, nesta obra. Você acredita num só Espírito, você acredita num só Salvador, mas e você está sendo inserido, você está se entregando ao batismo, você está sendo levado ao batismo, a ser inserido a esta obra. Há um só batismo, né? Um só Deus e Pai de todos, não são vários pais, é um só Pai, o qual sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, querido, lute por essa unidade. Se alguém falar que há outros caminhos, outros Cristos, se alguém falar que há outros deuses, não. Peraí, não vamos nos desviar, devemos manter a unidade. Porque é isso que Deus estabeleceu e é isso que nos une e essa a nossa vocação e nós estamos unidos como um corpo que está realmente muito bem ajustado a essas coisas estabelecidas por Deus. Há uma só palavra, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Não tem nada aqui diferente. Eu creio em uma coisa, outro creio em outra. Não. Então isso aí não faz parte da igreja. O que
que faz parte da igreja são pessoas unidas nesse mesmo entendimento. Está dando para entender? Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso Deus diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Jesus subiu, lá ele enviou dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Lembra? Jesus morreu e ficou 3 dias no centro da terra. Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Verso 11, ele mesmo, qual foram os dons que Jesus entregou? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que servem esses dons ministeriais sobre alguns homens? Com vista, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, amados, eu vou ter que parar por aqui por causa do horário. Semana que vem a gente continua. Mas veja, agora está falando sobre edificação. Entendendo toda essa obra, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, um Pai de todos, Jesus. E aí ele mostra que Jesus fez uma obra e ele deu dons aos homens, para que esses homens aperfeiçoassem a igreja, aperfeiçoassem os santos. O objetivo desses homens que recebem esses dons não é para eles se tornarem superiores, mas para eles trabalharem, para aperfeiçoar os santos, porque todos nós somos irmãos e nós temos que ser aperfeiçoados para nos parecer com o irmão mais velho. Qual é o irmão mais velho? Jesus Cristo. Então, os dons foram dados para o nosso aperfeiçoamento. Veja, Jesus está construindo uma igreja, está edificando uma igreja, e essa igreja precisa ser aperfeiçoada, os membros precisam ser aperfeiçoados. Veja, poxa, mas por que todo esse investimento? Porque a obra é muito grande, a glória do Senhor sobre nós, essa glória tem que fluir sem problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos com o nosso aperfeiçoamento. Tem gente que fala assim, Deus te chamou para boas obras. Aí você pode perguntar, mas o que são boas obras? Um apóstolo vai te ensinar o que é uma boa obra, um profeta vai te dar uma direção para uma boa obra, um evangelista vai te revelar objetivos dessas grandes obras, um pastor vai te aconselhar numa boa obra. Quer dizer, então você está sendo o quê? Aperfeiçoado dentro da direção que Deus já falou, que é fazer boas obras, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como resistência à iniquidade, como corpo que reflete a glória de Deus sobre a face da terra. Então, para que você seja um instrumento muito mais eficaz, o Senhor deu dons para edificação, para que você seja edificado, para que você seja aperfeiçoado. Se a obra é grande, então vamos nos esforçar para sermos cada vez melhores, para sermos mais efetivos, mais eficientes nesta obra. Deu para entender? Então Paulo começa a partir do capítulo 4 a falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. No capítulo 6 ele fala muito diretamente aí do grande combate. Então, amado, só quem tem uma visão da grandeza das regiões celestiais, da existência das regiões celestiais, da existência da obra de Cristo, da existência do amor de Deus para com os homens, da existência de uma obra que tira o muro de separação entre o povo, Israel, que recebeu alianças, que recebeu promessas, a o amor que envolve todas as nações. Não só judeus, mas todas as nações. Quando os nossos olhos começarem a se abrir, falando, uau, essa obra eu quero participar. Que obra tremenda, que obra grandiosa. Que coisa tremenda. As garras de Satanás não conseguem mais segurar. As pessoas estão nascendo de novo, estão escapando das garras de Satanás.
Quando isso se abre aos teus olhos, meu amado, você quer? Não, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado por ti numa obra tão tremenda como essa. Agora, quando a gente não medita nisso, a gente fica com qual visão? Uma visão pequena, terrena, e aí a gente não ora, a gente não se santifica, a gente não se prepara, a gente nem lê a Bíblia, sabe? A nossa vida fica sem motivação. Então, essa é a oração de Paulo. Paulo está na prisão orando para que os nossos olhos sejam abertos, para ver que privilégio nós temos de participar de uma obra tão grande. Amém, queridos? Desculpe o horário, avançamos hoje, mas eu quis dar um ligeirão aí para a gente poder ter uma visão maior e a gente realmente começar a ver a profundidade desse livro de Efésios. Ele mostra que a obra é sobrenatural, é acima de qualquer organização, de qualquer empresa, de qualquer associação, de qualquer clube. A coisa é lá em cima, é de altíssimo nível. A obra não é possível, por nenhum homem poderia fazer uma obra como essa. Sabe, de transformar o interior de homens e embutir no interior desses homens o querer do Senhor e esses homens serem capacitados a fazer a vontade de Deus. É coisa forte, profunda, maravilhosa, que você tenha essa visão, que você possa chegar a essas profundidades e que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Posso ver amém? Semana que vem nós vamos continuar. Nessa quinta-feira nós queremos, mandar o link do Zoom também, nós queremos participação, e que Deus venha fortalecer vocês nesses dias, em nome do Senhor. Continue orando para a igreja, participando da igreja, Você que é membro, seja uma pessoa presente, de oração, estando presente, dê o seu clique, Quero ver quem está participando, clique, para a gente ver como se os membros estão participando, isso é muito importante. Compartilhe esses vídeos, amém? Cumpra, o seu ministério como membro da igreja, Seja um membro ativo na igreja, seja um membro que fale, que compartilhe, que evangelize, que ora, que intercede, seja um membro realmente aperfeiçoado na obra do Senhor. Posso ver amém? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça vocês, em nome de Jesus. Amém?